Benção, prosa gostosa aqui, pré-reunião, né? Tem o backstage aqui, né? Tem o que acontece aqui no antes e depois da reunião, né? E é isso mesmo, né? Atenção para um, a visita para o outro, e como Deus tem agido aqui e acolá. E nessa quarta-feira, 8 de abril de 2026, a gente se reúne de novo em torno do nome de Jesus Cristo, para falar com Ele, para orar, para apresentar nossas petições, para demonstrar nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Nessa manhã, nós vamos começar orando, e eu começo orando pelo que Deus fez ontem, né? Ontem poderia ser uma noite de muitos bombardeios, de muitas mortes, de muito sofrimento, de muitas dores, né? Independente de sua opinião política. É, Ontem nós ouvimos frases como o inferno vai descer, né? E uma nação vai ser dizimada. E isso é muito doloroso, né? Muitos inocentes morreriam ontem no Irã e em torno do Irã. E graças a Deus houve um acordo de 2 semanas de trégua, e que haja o desejo do nosso coração, e que haja diplomacia, que haja sabedoria, que haja é, sabedoria na dimensão, inclusive, de abrir mão, porque as guerras elas acontecem porque uma pessoa quer de um jeito, uma outra pessoa quer de outro. Muitas vezes, por causa de duas pessoas, milhões morrem, né? E, e ontem era uma noite que haveria muitos bombardeios, e graças a Deus houve um acordo de cessar por 2 semanas. Vamos orar por isso, né, nesse momento. Feche seus olhos aí se você puder. Deus, nós sabemos que o coração dos reis, dos governantes, são como um rio nas tuas mãos. Eles pertencem ao Senhor, assim como nós. Nem o fio da nossa cabeça cai se não for da tua vontade, Pai. Então nós sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor manda. Nós sabemos que nós somos pessoas de dura cerviz, pessoas que querem fazer a sua própria vontade e não ouvir o Senhor. Foi muito ruim ontem, Pai. E eu não estou expressando de forma nenhuma um sentimento político aqui. Mas ver um presidente ontem falar que destruiu uma outra nação e no final escrever glória a Deus. Há uma mistura de realidades, de arrogância, de prepotência, de poder, de desejo, de dinheiro, de petróleo, de tantas coisas. E aí, no meio dessas palavras, dessas frases, vem um Deus no meio. Desconexo, muito desconexo. Por isso, eu oro nesse momento, Pai, te agradecendo, porque tantos muçulmanos, cristãos, ateus, pessoas, crianças, idosos não morreram ontem, e não meramente pela morte deles, mas para que eles tenham a oportunidade de te conhecer ainda. Sim, Pai, eu desejo que o Irã se torne um país mais aberto para que a gente possa mandar mais missionários. Sim, mas nesse tempo, Pai, eu peço ao Senhor que dê sabedoria a esses governantes, ao governante de um país extremista, um país autoritário, como o Irã, é um país islâmico, um país que sim oprime o seu povo, um país que há muito sofrimento, um país que muitas vezes maltrata missionários, mata missionários, um país que se isola muitas vezes. E ao mesmo tempo, pai, eu peço sabedoria para o presidente norte-americano, para que ele não pense meramente nas questões econômicas, para que ele não seja arrogante, prepotente, e que dos dois lados, pai, haja sabedoria para que o teu reino seja manifesto nessas nações. Eu vejo o Irã longe do Senhor, mas também eu vejo os Estados Unidos longe do Senhor, ó pai. Um país que, na teoria, é um país protestante, cristão, mas que na prática está longe de ti. Na prática, vive
baseado no consumismo, no poder, no orgulho. E isso eu conheço muitas pessoas lá, eu conheço a nação, e eu sei um pouco da realidade daquela nação. Por isso nós oramos nessa manhã agradecendo, porque o Senhor poupou muitas pessoas ontem, e pedimos, Pai, que o Senhor traga sabedoria a esses líderes e que sim, o Irã se abra. Sim, esse é o desejo do nosso coração. Que seja um país aberto ao cristianismo, nós possamos mandar muitos missionários, não para implementar uma nova religião, mas para levar a liberdade que há em Ti, Jesus, para levar o caminho, a verdade e a vida àquele povo que tanto sofre, Pai, debaixo de uma ditadura. É muito interessante, Pai, a estatística que eu vi esses dias, que foram milhares e milhares de mesquitas fechadas no Irã. A juventude não quer mais esse regime opressor, essa religião forçada, goela abaixo. E isso significa que tem pessoas ali abertas para ouvir a tua verdade, Pai. Mas muitas vezes o missionário não pode entrar. Sim, claro, temos missionários lá. Mas nós desejamos que esse país se abra, nós possamos mandar muitos missionários, para que vidas sejam transformadas, para que vidas te conheçam. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez ontem à noite e pelo que o Senhor ainda há de fazer nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Nessa manhã nós meditamos em Mateus e eu vou ler, só ler a passagem que nós vamos meditar nessa manhã, para que você reflita e na hora que você orar, você possa fazer uma conexão dessa passagem que nós vamos meditar nessa manhã com públicos, as pessoas pelas quais, os grupos de pessoas pelas quais nós vamos orar essa manhã. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez você possa substituir aqui os humildes de espírito, tá? Aqueles que reconhecem que não são nada, que precisam do favor de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em geral, a parte A dos versículos trazem uma situação desafiadora, difícil, o choro, né, a fome e sede de justiça, aqueles que buscam a pacificação, ou seja, eles precisam dar um jeito ali em situações difíceis, né, como essa guerra agora, aqueles que lutam pela paz ali, aqueles que são perseguidos. E a parte B traz a esperança, né? O reino dos céus será deles, eles vão herdar a terra, eles serão saciados, serão chamados filhos de Deus, e assim por diante. Então, existe um momento de dor, mas existe um momento de esperança. E nesse momento, vamos orar por pessoas que talvez nessa manhã, Laércio, se você puder orar, eu gostaria que você orasse por isso. Nessa manhã, talvez nós teríamos muitos enlutados, muitos, devido à guerra, a esse conflito que acontece ali no Oriente Médio nesse momento. Mas aprove a Deus, agradou a Deus que os líderes chegassem num acordo de 2 semanas. Mas sim, é um momento muito doloroso. E ao redor do mundo hoje, tem muitas pessoas enlutadas, que perdeu familiares, que choram nesse momento. E esse momento, irmãos, não é um momento simples de falar assim, oh, Deus te ama, Deus vai te dar força. Não, é um momento de você sim oferecer um ombro amigo e entender o momento de dor, né?
E que você ore nesse momento, Laércio, para que essas pessoas encontrem consolo no Espírito Santo de Deus. Amém? As pessoas enlutadas nesse momento. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza da vida eterna que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu no nosso coração um dia, nos dando fé dentro do nosso coração. E, e a gente sabe, ó Deus, o quanto eu acredito que a maioria aqui tem uma experiência quando perdeu um parente, uma pessoa querida, e sentiu essa dor, sentiu o momento do luto. Mas nós sabemos, Senhor, que nós temos uma esperança, o Consolador que o Senhor enviou, Jesus, que é o Espírito Santo. Esse Senhor que habita dentro das nossas vidas, que se deixarmos Ele agir, Ele, Ele vai consolar e Ele vai dar esperança. Ele vai dar entendimento e Ele não vai deixar que esse luto seja algo tão pesado que não possa ter entendimento. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, que cada pessoa hoje enlutada, nessa manhã, seja com um filho, um pai, uma mãe, quem for, Senhor, que ela permita que o Senhor fale com ela nessa manhã. Eu, eu vou tomar uma liberdade de falar mais uma vez, Senhor, sobre a questão, o momento de luto. Que cada um, Senhor, busque mesmo o Espírito Santo, para que aprenda, assim, reconheça a verdade da eternidade, para descansar no Senhor, que um dia tudo isso aqui vai passar e que um dia nós, teus filhos, estaremos junto com o Senhor, aonde o Senhor nos garante na tua palavra que não haverá choro, não haverá dor, e a tua presença será suficiente para que tudo isso aconteça, Deus. Para que nunca mais, Deus, a gente venha sofrer por causa da morte. Mas nós pedimos e respeitamos, Pai, esse momento de luto na vida de cada um. Mas que eles encontrem, ó Deus, o teu Espírito Santo dentro deles. Para que aquilo que estiver vazio ali, que estiver precisando ser preenchido na alma, no coração, no próprio espírito deles, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, esse espírito que é tão que é tão perfeito dentro de nós, que restaura tantas coisas em nós, venha fazer a diferença ali na vida dessa pessoa. E isso no mundo todo. A gente está orando por algo que provavelmente, Senhor, a gente não sabe o que muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas realmente estão passando nesse momento. Talvez não seja um luto apenas assim de uma morte, de uma perda de um ente querido. Principalmente nessas guerras onde as coisas acontecem, luto de uma criança não vê onde o pai ou a mãe está mais, porque foram separados mediante a tantas correrias, tantos desastres. Existem lutos diferentes, Senhor, que causam realmente uma tristeza muito grande na vida das pessoas. Independente desse luto, Pai, que essas pessoas encontrem Jesus Cristo nos seus corações. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Laércio. Saulo, por favor, ore nesse momento pelas pessoas que têm enfrentado depressão, tristeza profunda. Existem duas facetas importantes aí para a gente atentar. Ontem, conversando com meu cunhado, ele comentou de conversas com pessoas, ele é pastor, né? Está hospedado aqui na minha casa, ele, minha irmã e os filhos.
enquanto eles estão se adaptando aqui em Uberlândia, eles mudaram para cá, e ele estava comentando que depressão tem uma relação muito forte com a família, biológica. Então é comum. E aí ele falou que quando ele conversava com um profissional da área, ele observou na igreja e era assim. Tinha família que tinha muita gente que vinha com depressão. E outras famílias não. Então tem uma questão muitas vezes biológica. A gente não pode desprezar a dor do outro. A gente não entende, a gente não pode cometer o pecado de projetar a nossa vida na vida do outro e falar assim: nossa, que absurdo, tá sofrendo por isso, tá assim. Nós não podemos cometer esse pecado. Mas ao mesmo tempo existe uma outra faceta, que são as crenças erradas. Muitas vezes a gente acredita em coisa, né? Talvez aqui nessa reunião de oração tem alguém que acredita ainda que não pode tomar leite com manga, né? E eu quero quebrar agora, nesse momento, essa maldição hereditária na sua vida, porque leite com manga faz uma vitamina maravilhosa, tá? Não passa mal. Mas quando eu era criança, a gente tinha lá em casa esse negócio, leite com manga não pode, né? Então, assim, é um mero exemplo de uma crença errada. A gente acredita numa coisa, mas não é aquilo. E nós viemos com um pacote cheio de crenças erradas. Que a Bíblia nos traz a verdade, e que, não no caso do leite da manga, né? Mas a Bíblia quebra crenças erradas que nós temos, e isso nos liberta, que a palavra ela liberta. Então, sim, nós precisamos entender a dor do outro, nós precisamos entender muitas vezes até questões fisiológicas. E sim, as pessoas sofrem, e muitas vezes sofrem por coisas pequenas, mas para ele é grande, a gente precisa entender isso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer Jesus, para que a gente entenda que a palavra nos liberta, que Jesus nos liberta e viver em novidade de vida. Então, ore nesse momento para as pessoas que têm enfrentado depressão, Saulo, por favor. Éder, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã fresquinha, gostosa. Obrigado, Senhor, porque de novo estamos aqui. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque, conforme ouvimos domingo, seu sangue lavou nossos pecados, as nossas mazelas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso tudo, conforme Augusto gosta de falar. Obrigado, Senhor. Nossa oração nesse momento para aqueles que sofrem com depressão. Senhor, eu creio que só quem passa por isso que sabe. Eu estou do lado da minha esposa, vejo ela essa semana, passou muito mal. E eu não consigo alcançar, mas o Senhor consegue. O tanto que é profundo isso, o tanto que é difícil isso. Nós que não temos isso, a gente não tem noção. Viu Isaac essa semana, no dia que ele estava assim. Senhor, tenha misericórdia de cada um que sofre desse mal, dessa patologia, dessa doença. Porque é uma doença. Hereditária muitas vezes, igual o Éder falou, porque sou testemunha disso. A família é bem próxima de mim, a maioria das pessoas tem isso, que são pessoas que temem a Deus. Senhor, tenha misericórdia de cada um e dê força para cada um possa viver cada dia o seu próprio mal, mas que viva, Senhor, acima de tudo, confiando no Senhor, confiando na tua palavra, confiando que acima de tudo isso que nós sofremos aqui na terra, acima de todas as nossas doenças, está o Senhor. Que o Senhor nos espera em breve, estaremos com o Senhor. E cada uma dessas pessoas que sofrem, Senhor, que a tua palavra e teu Espírito Santo seja o alvo, que seja, Senhor, esteja com cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção, obrigado, Saulo.
Thales, você consegue orar nesse momento? Dá um sinal aí se puder orar. Será bênção te ouvir nessa manhã. Se não, ok, sem problema. Deixa eu chamar aqui Firleizinho. Pode orar, irmão? Posso, pastor. Bênção. Sirleizinho, você sabia, Sirleizinho, que tem pastor que está muito doente e precisa pregar sobre cura? Que existe líder de casais que está passando luta no casamento? Que tem líder de adolescentes que está com problema com filho adolescente? Eu estou querendo te dizer isso aqui para você orar nesse momento pelos líderes da igreja, não só pastores, né, mas líderes de tantas frentes nas igrejas ao redor do mundo e também a partir da nossa pequena comunidade, porque ser um líder, estar à frente, se expor e se dispor a cuidar do povo de Deus não significa estar com a vida 100% resolvida, Sirleizinho. Não é isso, não é isso. É uma questão de amor, é uma questão de amar o reino, amar a Deus acima de todas as coisas, depois amar o próximo como a nós mesmos, ou como Cristo amou a igreja, e servir. E aí, irmão, é na hora que você vai lá, você tá mal por dentro, mas você vai ajudar aquele adolescente. Você tá com uma luta enorme no seu casamento, mas você vai lá ajudar aquele casal. Então, não se- e isso serve para todos nós aqui nessa manhã. Quando Deus te chamar, quando você vê a oportunidade, quando você for chamado, convidado a servir, não olhe para si, não olhe para suas limitações, suas lutas, suas dificuldades, olhe para Jesus. Então, olhe para as lideranças da nossa pequena comunidade e ao redor do mundo. Silei, por favor. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós dependemos 100% do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra mesmo diz que não é para a gente se preocupar com o que a gente fala, porque é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca. É o Espírito Santo que ilumina. É a sua luz que ilumina. É os seus passos e nossos passos, Deus. E eu te peço, ó Pai, e com muito temor, ó Pai, eu oro pelas nossas lideranças, ó Pai. Quem sou eu para orar por esses homens e mulheres de Deus? Mas o Senhor é o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus da graça, o Deus de tudo, Senhor. Acima de teologia, acima de título, acima de canudo, acima de nome de igreja, nome de ministério, o Senhor é acima de tudo, Deus. E é o Senhor quem levanta aqueles ossos secos e transforma num exército, Deus. E o Senhor não usa porque já estava um exército, porque o exército já começou ali nos ossos. O Senhor já via algo acontecendo ali e algo sendo formado, Deus, no Vale dos Ossos Secos. Então eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Pai, dos líderes, dos homens e mulheres de Deus que estão à frente dos ministérios, tantos com depressão e tratando pessoas com depressão. Dê força para eles, ó Pai, suportarem, Senhor, essa ansiedade, essa vontade de desistir, Senhor, porque só o Senhor pode fazer esse milagre, Senhor. Abençoe, Senhor, e coloque as palavras certas e os conselhos certos na boca desses pastores e líderes, ó Pai, que vão aconselhar casais, casais novos, casais antigos, ó Pai, futuros casais, solteiros, ó Pai, sobre relacionamento, mesmo que o relacionamento dele não esteja bom, Senhor, porque não é a vida dele que faz a diferença, mas é a tua palavra, Senhor. A vida dele pode ser um exemplo quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, Senhor, mas independente disso, ó Pai, que o Senhor cure, como diz o pastor Mateus, no aniversário de David, que a gente só é curado quando a gente cura o próximo.
E que a gente possa lembrar disso, ó Pai, de curar o próximo, não pela nossa força, não pelo nosso poder, não pela nossa unção, Senhor, mas pelo Teu Espírito Santo, pela Sua graça, Deus, porque nós dependemos literalmente 100% do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, sustenta todos esses pastores, esse pastor que está na casa do pastor Éder, Senhor, também, que ele possa se adaptar a essa cidade, ó Pai, já é uma megalópole, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia dele, ó Pai. Que dê discernimento também para ele, pastor Éder, pastor Alain, pastor Evandro, pastor Bonde, pastor Marcelo, Saulinho, pastor Saulinho, e tantos pastores, líderes de ministérios, ó Pai. Todos nós, ó Pai, todos eles e elas, ó Pai, não são perfeitos, ó Pai. Possivelmente tem muito problema, Senhor, mas escolheram o Senhor, Deus. Escolheram pensar no próximo, Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Se amar o suficiente para não desistir e amar o próximo para não deixar outra pessoa desistir também, Senhor. Ajude, Senhor. E que a sua unção possa passar no meio de todos, ó Pai, com a tua palavra, com o teu conhecimento, com o teu nome, no nome de Jesus, ó Pai. Eu te clamo com muito temor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Benção. Obrigado, Pastor Éder, Silezinho. Amém. Sim, posso um minutinho só? Lembrei de uma coisa aqui que o Silezinho claro. orou, maravilha demais. Ele lembrou lá que o pastor Mateus que falou, né? Que somos curados quando curamos o próximo. Isso é maravilhoso, porque está lá na oração de Jesus. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Ó que bênção, ó que frase maravilhosa, isso me tocou. Benção, benção, bom, de verdade. E Amém, bom. já que você abriu o áudio, continue aberto. Ore nesse momento, Bonde, por favor, pelas pessoas que são perseguidas nesse momento. O Irã é uma nação que sim, persegue, né? A gente sabe disso. É uma nação fechada ao evangelho. Mas nesse momento eu queria, Bonde, que você orasse por alguns grupos de pessoas. Aqueles que são perseguidos ali no Irã. Eu queria que você orasse pelo povo iraniano, porque eles precisam da graça de Jesus, eles precisam conhecer Jesus. Tá? Bonde, irmãos, pense o sentimento de você no Irã ontem, quando você vê o presidente da nação mais poderosa do mundo dizendo: uma civilização inteira morrerá essa noite. Qual que seria o seu sentimento ali ao lado dos seus filhos, né? Seus filhos pequenos, adultos, ao lado do seu pai, dos seus pais idosos, ao lado dos seus amigos? Qual que era o seu sentimento ontem à noite, nesses dias todos? Qual que seria o seu sentimento como um missionário cristão ali naquela nação? Assim, eu vim para cá e agora um país cristão vai me matar e matar as pessoas que eu estou aqui evangelizando também, né? Então, Bonde, eu gostaria que você orasse pelas pessoas que estão sendo perseguidas por sua fé, por suas crenças e pelo povo iraniano nesse momento também, para que eles tenham mais uma oportunidade de conhecer ao nosso Salvador. Amém, pastor Hélio. Senhor nosso Deus, primeiramente te bendizemos, te adoramos, santificamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, revelado em Jesus, nosso Salvador amado. O Senhor é o nosso dono, o nosso tudo, a nossa esperança, enfim, tudo, 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 tudo. E nós que te conhecemos, ó Deus, temos as nossas aflições. Jesus já nos avisou sobre isso. E dentro dessas aflições, ó Pai, existe a perseguição por ignorância de homens, outros homens,
por pensarem apenas nos seus umbigos, na sua vontade, na sua cobiça por poder, na sua ignorância de conhecimento do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos, ajuda aqueles que nesta hora, neste momento agora, estão sofrendo perseguição pelo Evangelho, pelo Senhor, pela tua palavra, pelo ensino do Senhor, por amarem o Senhor, por não se dobrarem às circunstâncias, a perigo, a, a medo, ou seja o que for, ó Deus, que eles não se dobrem, que o teu Espírito Santo fortaleça a cada um deles, ó Deus. Se for necessário, até a morte, morte física. Isso que o homem pode matar, que é o nosso corpo, mas não pode matar a nossa fé, o nosso espírito, a nossa esperança, a nossa crença no Senhor, não simplesmente em acreditar, mas crer realmente e se entregar totalmente ao Senhor. Então, ó Pai, fortalece aqueles que são teus, que já sabem que são teus, e aqueles que não ainda não sabem que são teus, mas são teus, porque o Senhor é quem escolhe, o Pai é quem dá cada um de nós ao Senhor Jesus. Então nós oramos, ó Pai, sim, bem pontual, pelo povo iraniano. São pessoas amadas pelo Senhor, apesar da ignorância, não conhecimento, não acreditarem, estarem enganados, totalmente enganados, estão mortos, ó Pai, espiritualmente. Mas, Senhor, vivifica a muitos, muitos, milhares ou milhões ali no Irã, que a tua palavra possa penetrar, ó Pai, na mente, no espírito e, se preciso, até no corpo, para que eles, ó Deus, reconheçam o Senhor. E aqueles que são teus, ó Deus, te adorem em espírito e em verdade. Nós amamos o povo iraniano, não amamos a crença, não amamos as ações tomadas ali, mas amamos o povo, independente das circunstâncias, assim como todos no mundo. Apesar de termos gostos diferentes, ó Deus, a tua palavra nos manda amar, é um mandamento, amar, 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 mesmo não concordando com o que as pessoas fazem. Senhor, então tenha misericórdia desse povo, povo iraniano, ó Pai, que o teu Espírito Santo convença a muitos sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. E que eles, ó Deus, se dobrem ao Senhor. E te pedimos, fortalece aqueles que estão ali, os missionários, que já estão ali misturados com eles, ó Pai, levando a tua palavra. Temos visto aí nos noticiários, como o pastor Éder citou, já dezenas ou milhares de pessoas se convertendo ao Senhor, principalmente os mais jovens, porque o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo a tua vontade, o Senhor está desenrolando o teu plano, aquilo que o Senhor tem para esse povo. Então te pedimos, ó Pai, para todos que estiverem no país, mesmo que não sejam iranianos da terra, mas que estão ali vivendo, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na vida de cada um deles, resgatando, ó Deus, da morte aqueles que são teus. Tudo, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo, independente das circunstâncias, independente até de nós. Nós oramos, Pai, suplicando a tua atuação ali no Irã,
segundo aquilo que está no teu coração para aquela nação. Oramos e já agradecemos, porque o Senhor fará a tua vontade. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Bênção, bonde. Bênção. Deixa eu trazer uma estatística aqui para vocês em cima da oração do bonde. Funcionários do governo iraniano admitiram em junho e repetiram a informação em 2025 que cerca de 50 das 75 mil mesquitas do país estão fechadas. 50 mil das 75 mil. Ou seja, das 75 mil sobraram 25 mil. E o motivo, principalmente os jovens, não querem mais uma religião forçada, uma religião do Estado, e muitos se convertendo ao cristianismo. Então, irmãos, eu não sei qual que era o seu sentimento aí desse conflito Estados Unidos e Irã, mas assim, é um campo que está se abrindo. O Irã é um campo que está se abrindo para o evangelho, né? E talvez nós vamos ter pessoas da nossa igreja, filhos nossos, indo para o Irã para pregar o evangelho, né? Então, que vocês orem por isso, para que Deus de fato abra esse caminho e muitos ali se convertam, né? Com perseguição, sem perseguição, Deus faz, né? Mas alegra o nosso coração ver um país se abrir para o evangelho. Pastor Éder, só uma outra Sim, informação. É, jovens que aceitam Jesus, e já aconteceu lá de relatos, eles saem gritando na rua e são mortos. Gritando na rua que aceitaram Jesus, que agora seguem Jesus e tal, tal, que são mortos nas ruas. e nós estamos com essa expectativa, né, do país se abrir e a gente poder ir lá fazer um culto na praça, imagina, né? A gente transmitindo um culto na praça no Irã, né? Que Deus nos dê que Deus nos dê, é o desejo do nosso coração, essa oportunidade, né? Bem-aventurados, irmãos, os pobres de espírito, aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que não querem confusão, que ajudam a trazer paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não sei você, né? Posso falar por mim, mas será que você evita a dor? Evita situações desconfortáveis? Porque sabe que elas podem te afogar nas dúvidas, né? Te engolir ali, gerar engolir suas esperanças, sua esperança, suas expectativas, né? Assim, dor, desconforto, isso aqui eu não queria viver isso aqui de jeito nenhum. Será que a gente evita, luta para não ter dor, para não passar por situações desconfortáveis? Eu posso responder por mim. Mas e se eu te disser que algumas das pessoas mais alegres, mais satisfeitas, são justamente aquelas que estão lidando com decepções, com dor, com sofrimento, com grandes perdas? Isso nos faz refletir, irmãos, que fugir da dor não significa estar no melhor lugar do mundo, Sirleizinho, né? Fugir do sofrimento, das situações desconfortáveis, não significa estar no melhor lugar possível. O melhor lugar possível é em Jesus. Porque aqueles que choram, aqueles que passam por lutas, por situações difíceis, vão ser consolados. Quando eu estava lendo essa passagem, me veio à mente, eu já estou finalizando, irmãos, que se eu tivesse com Jesus, eu acho que eu ia querer chorar, sofrer, para poder ser consolado por ele. Rapaz, você está do lado de Jesus, você está do lado de Jesus, ele vai te consolar. Pensa Jesus falando no seu ouvido, falando, não, deita aqui no meu ombro.
Deixa eu te trazer umas palavras de vida eterna aqui, que essas palavras vão te atravessar, elas vão te inundar, elas vão fazer transbordar em você. E talvez se eu não chorasse, eu não ia aproximar de Jesus. Eu ia estar andando lá longe dele, né? Então, a presença de Jesus, irmãos, não é uma teoria. Não é uma teoria. Jesus faz. Jesus é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água que nos lava. Ele nos enche de modo que a gente pode dizer assim: para onde eu irei? Para onde eu posso ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, que nessa manhã de quarta você reflita que o propósito da minha e da sua vida não é fugir da dor. Eu passo por dores nesse momento, irmãos. E um dia desses eu refletindo, né, no meu momento de devocional, eu falei assim, peraí, deixa eu agradecer a Jesus pelo que eu estou passando. Deixa eu agradecer, porque a palavra diz em tudo dai graças, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de dar graças diante da dor, do sofrimento, da perda, da tristeza. Mas nesse momento a gente precisa dar graças também, porque é uma oportunidade enorme para a gente ser transbordado, ser cheio de Jesus, ser cheio do Espírito Santo e falar assim, rapaz, esse aqui é o melhor lugar que eu posso estar nesse momento. Que Deus te abençoe nessa quarta, vá na paz, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Beijo no coração de Amém. todos.